Olá, estamos aqui então hoje para bater um papo sobre gamificação e o uso de jogos em empresas e escolas com o Jorge Nolasco da Necto Gamificação. E aí, Jorge, tudo certo? Tudo certinho. Jorge, conta para nós um pouco aí, para quem não conhece ainda, o que é que a Necto Gamificação faz, com o que vocês estão envolvidos, os eventos, projetos. Conta um pouco para nós mais aí sobre vocês. Atualmente, o nosso principal foco está sendo concursos online e eventos online na área de jogos, voltar principalmente à educação. Essa foi a nossa meta de se reinventar em 2020, com a pandemia. A gente se reinventou de muitos produtos presenciais que a gente tinha para criar todos os produtos online. No 2021, a gente pretende lançar cursos de eventos online e também lançar alguns jogos print to play. Você pode imprimir e jogar na sua casa, principalmente voltado no ensino superior, na verdade. Então, todo o foco da gente no 2021 vai ser jogos e cursos online voltados aos professores do ensino superior. Ah, muito bacana, porque a maioria das empresas hoje, quando a gente fala sobre jogos para educação, geralmente é para o ensino fundamental, né? Para o ensino médio, eu diria até que menos, né? Porque a galera do ensino médio ainda já está se preparando para o Enem, né? Tem menos espaço para atividades extras, mas é bem bacana essa questão. E o que vocês fazem, assim, vamos falando de projetos mais práticos, para os professores do ensino superior? Assim, como é que é a atividade o que vocês ensinam, assim? Tá. A, a gente, nossas principais experiências foi do ensino superior, porque eu comecei no ensino superior. Os primeiros jogos que eu criei e desenvolvi foi voltado para o ensino superior, ou as minhas gamificações também foi para professores do ensino superior. E as primeiras vezes que facilitei jogos sérios foi também para o ensino superior. Então, foi onde é a minha base, onde eu tenho mais know-how de poder facilitar. Então, criei uma gamificação para a área de logística, que durou antes da pandemia e depois da pandemia. Além disso, eu peguei e fiz um curso, isso é um dos meus cursos que estão à venda, ainda estão à venda, agora nesse mês de dezembro não está mais, a gente está remodelando para botar à venda no mês de fevereiro do próximo ano. O curso aí ensina como utilizar os jogos de tabuleiro no ensino superior, dando treinamentos, dando dicas, dando facilitações e explicando o que é jogo e como utilizar em cada uma das graduações. Claro que eu ensino um geral, porque cada graduação tem um conteúdo diferente. Então não dá para ensinar o que para todas as graduações. Eu dou um geral e aí o professor vai adaptar da forma que entende melhor. Então eu dou dicas, orientação e aí eu dou o poder de ele poder compreender o objeto do jogo, a ferramenta educacional e poder utilizar da melhor forma possível na sua área específica. Esse é o principal na área de cursos, na área de implementação de constrói gamificações de gamificadas para ser utilizadas em sala de aula. A gente já criou na área de logística, foi usado antes da pandemia, depois da pandemia, e a gente pretende criar outras nesse sentido. Massa, massa. E conta um pouco pra nós, assim, também, como é que foi que tu começou, assim, nessa área de gamificação? Como é que o jogo surgiu na tua vida, os jogos de tabuleiro modernos até, né? Assim, ou ressurgiram, né, na tua vida? E também o que te levou, assim, como é que foi o início, assim, da Necto? Quando tu decidiu, assim, não, vou trabalhar com isso, vou fazer, né, disso uma profissão, assim, né, quero, né, viver disso, assim, como é que foi esse iniciozinho, assim? Tá. Eu vou ser bem sincero mesmo. Eu não era a pessoa que jogava jogos. Eu era a pessoa que, tipo assim, eu jogava jogos no celular, mas jogos tabuleiros, eu não conhecia diversos jogos tabuleiros. Até o ponto que um professor chegou na sala de aula do MBA de transformação em negócios. Então, você está uma sala que tem donos de empresa, você tem vendedores, você tem área de marketing, você tem área de TI, e um professor que é PhD, não sei o que lá, mega incrível, muito bom, tem não sei quantos anos de sócio, larga a empresa dele, cria um livro, a partir desse livro, cria um jogo. Aí bota esse jogo na primeira aula com esse monte de gente, mega cabeça fechada. Era um monte de dono de empresa ou da área de negócios, todo mundo assim. Ele botou o jogo e foi incrível. Eu me encantei no momento que eu joguei o jogo, porque eu percebi quanto a gente construiu juntos, de forma orgânica, todo o conhecimento. Eu estava trocando pessoas de diversas áreas diferentes, que muitas vezes eram meus concorrentes diretos, mesmo que eu estava trocando.
porque era um momento legal, divertido, prazeroso, e a gente estava construindo conhecimento. E ainda mais, ele estava testando isso. Era a primeira vez que ele tinha criado esse jogo e botado à prática. Eu nem sabia se exatamente se tudo aquilo ia dar certo. E foi uma experiência, deu muito certo. Eu amei. Várias pessoas da sala amaram o jogo em si, foi o jogo Explorers Game, criado pelo Lano Jesus, que é um jogo sério, um jogo voltado para inovação com propósito. Eu vou explicar o tema mais à frente. O que é jogo sério, qual é a tecnologia, quais são os termos que pode usar nesse sentido. Mas começou meu start aí. Começou na sala de aula com o professor Lano Jesus. Porque eu não esperava isso. Eu não esperava que ele jogasse um jogo, eu não esperava que... Ninguém esperava isso. Foi algo assim, inusitado. O ato de abrir com o jogo foi muito... Tomou um susto, todo mundo tomou um susto. Né? Coisa foi isso. E aí, beleza, gostei, quero mais. Como eu quero mais? Faço a mínima ideia. Sou muito sincero, eu não sabia a mínima ideia como eu quero mais. Eu abri a primeira porta que tinha, que era tornar mesmo facilitador do jogo Explorers Gaming. Era a única porta que eu conhecia. E eu me tornei um dos facilitadores do Brasil inteiro. Eu fui o quinto facilitador, também foi o quinto. E aí comecei a facilitar o Explorers Game em Salvador, em diversas universidades, para empresas. E aí fui conhecendo os polos, fui conhecendo quem fazia da área de jogos que eu não conhecia ninguém. Para mim, eu achava que não tinha ninguém, mas tem milhões de pessoas que eu não sabia. Eu achava que não tinha ninguém, que era um deserto, um oceano azul. Pura mentira. Tinha milhões de pessoas que eu não conhecia, essa é que eu não estava inserido na área. Eu estava na área de negócio, na área de inovação, e aí pulei de gaiato na área de jogos. Daí diante comecei a estudar, comecei a facilitar, e era um job duplo. Eu trabalhava à noite, facilitando, às vezes, algumas vezes era convidado, algumas vezes facilitando em empresas ou pessoas físicas que me pagavam valor, e eu dava sequência. Não pagava minhas contas, não memorava, pagava uma renda extra. Era bem sincero isso. Enquanto isso, eu trabalhava numa startup em Salvador. E eu tentava, continuava trabalhando, indo e vindo, mas eu gostava mais quando eu estava facilitando. Era o sentimento de trabalho facilitando para o trabalho mesmo na startup. Eu gostava do trabalho, sim, mas é totalmente diferente. Quando eu saí da startup, questões diversas, acabei saindo, eu fui assim, tem duas escolhas. Ou tentar de novo manter uma empresa, ou criar uma empresa. E aí, nessa hora, eu estava nessa dúvida e fiquei um tempinho nessa dúvida. Por causa disso, eu criei o podcast, na época, explorando gamificação. A minha intenção no podcast, que na época não existia nem quase... Meu primeiro podcast na área de gamificação, no meu Brasil. Na área de jogos tinha outros, como Nordcast, Gambiarra, Board Game e diversos outros. Porém, na época que eu criei, não tinha nenhuma na área de gamificação. E eu queria contar como estava sendo a minha experiência de iniciar na área de gamificação. Para mim, não tinha ninguém. Então, para mim, eu queria conhecer mais pessoas. E aí, conheci mais pessoas só do Brasil e com esse network. Então, comecei o podcast. Fiz o primeiro episódio, fiz o segundo episódio e em diante. E eu vi que algumas vezes surgiram demandas. Quando no Salvador, quanto fora de Salvador. E aí surgiu o primeiro meu projeto grande, que foi na área de gestão. E aí eu comecei a criar esse meu projeto grande e aí eu criei a empresa. A empresa não criou por causa, foi tipo assim, foi algo planejado, pensado, assim, ela surgiu muito no momento, não vou mentir. A empresa ela surgiu muito da minha vontade de fazer mais, de amar facilitar, amar entender mais jogos, amar criar jogos e amar ensinar. Foi principalmente isso. Jogos é uma forma de eu ensinar da melhor forma possível. Foi isso que surgiu, onde foi o start da empresa, tudo isso. Daí diante, eu continuei com facilitador do Xbox Game por bastante tempo, eu continuei, até que mudou diversas coisas no formato do jogo em si. Continuei com o podcast, avancei, mudei o podcast todo. Hoje o podcast não é mais planificação, é games em ação. Hoje o podcast mudou toda a marca, toda a identidade, porque eu quis colocar mais coisas, porque antes era somente falando sobre gamificação, era somente episódios sobre isso. E aí depois eu precisei colocar sobre jogos na educação, jogos sobre o moderno,
jogos cooperativos, jogos sérios, tudo isso eu botei porque eu queria estudar mais sobre isso. Então, foi nesse momento que eu comecei a gostar cada vez mais, e aí foi só em projeto. Só que isso, tudo falando, faz pouquíssimo tempo. Eu comecei essa start em 2018. Então, meu primeiro projeto grande foi no finalzinho de 2018. E aí, em 2009, eu fiz projetos, mas eu ia ter projetos maiores ainda, só que teve a pandemia que me travou totalmente. Então, algumas coisas eu fiz em 2018, comecei, finalizei em 2019, e aí quando eu começar de novo, veio já toda a questão da pandemia, tudo isso, no início de 2020. Não é. A pandemia realmente pegou todo mundo de surpresa, né? E também, principalmente, a área da educação foi uma das mais afetadas, né? Com o fechamento das faculdades, fechamento das escolas. Ainda, né, enquanto a gente está gravando esse podcast, ainda não se recuperou, né? Não voltou ao normal. Mas E a isso que pesquisa Sebrae, por sinal, que eles fizeram uma pesquisa, até mês de agosto, eles lançaram pesquisa Sebrae, a previsão de volta média, dependendo da qual graduação, qual é a tipo de educação, a educação infantil é 14 meses que eles esperam. Então, mais de um ano, a educação infantil. A educação fundamental é mais ou menos um ano, e a educação superior também um ano, para retomar o que antes da pandemia estava, nesse sentido. Eu espero os dados dessa pesquisa, procurar no Sebrae, pesquisa com os principais empresários da área de educação do Brasil. Você vai achar facilmente essa pesquisa no Google. realmente tá tudo bem, ainda é bem difícil, assim, mas legal, né? Eu queria, né, falar sobre a parte boa, assim, dessa jornada, que de surgir esse interesse até dentro da sala de aula com o professor, né? Então até para você que está nos ouvindo aqui agora e é professor ou leciona, né? Ou apresenta jogos em eventos e tal, tu pode ver como tu pode esse apresentar o jogo num evento, apresentar o jogo na sala de aula, pode acabar transformando uma pessoa que transforma várias outras pessoas, né? Então ser esse replicador, né? E outra coisa que eu quero destacar também, bem importante, que tu falou foi isso, né, de se inserir no mercado, né, então, por mais que o mercado de jogos de tabuleiro ele ainda seja um oceano azul, né, com muito espaço para se explorar, para crescer e tal, e tem também aí bastante gente fazendo já o seu trabalho, né, cada um na sua área, assim, fazendo o seu trabalho, é legal de sempre fazer networking, né? Porque networking é uma coisa assim muito importante para que tu seja reconhecido pelos teus pares, né, pelas pessoas que também estão criando esse mercado, como também pela tua própria comunidade, né? Então isso que tu fez de tanto de criar um podcast, né, o primeiro contato que eu tive com a Necto foi pelo Instagram, né? Então vi lá as postagens, e tal, achei bem massa e tal, comecei a seguir, tava ali, então tu produzir conteúdo é uma das coisas importantes que a gente já falou aqui nesse nosso podcast junto com o Renato do Tábula Quadrada, né? Então, porque daí tu vai estar ensinando, e que nem o Jorge comentou ali, tu vai estar ensinando ao mesmo tempo que tu vai estar aprendendo, né? O processo de ensino e aprendizagem ali, né? Então, a gente também tem que se preparar aqui antes de gravar, a gente tem que parar para pensar. Então, é um trabalho bem bacana que agrega bastante. Mas falando sobre essa parte assim, do início, assim, Jorge, qual que foi a tua maior dificuldade no início, assim, quando tu resolveu quando tu abriu a tua empresa, criou o teu CNPJ lá e resolveu fazer isso de forma séria, atender o grande cliente, qual foi a tua maior dificuldade? A maior dificuldade foi precificar, sendo sincero, porque como meu maior cliente foi os professores. Professores não são, assim, a condição brasileira da área de professores é precária, principalmente no ensino superior privado, que foi um dos meus primeiros projetos. Eu não queria precificar algo muito caro para eles, mas eu queria precificar algo que me pagasse, que algo que me desse conta no meu trabalho, que era muito difícil, e além de ser muito difícil, era meu trabalho, que eu sabia que eu levava muitos erros, eu levava muito na cara e teria que aprender, porque também era uma área diferente. Eu não eu fazia um projeto que minha área que eu gostava, que eu amava, que eu tinha pouquíssimo tempo, na verdade. Apesar de hoje eu estava, era muito, tudo que eu aprendi, na verdade, nos jogos, foi muito a partir da minha posição, de ir atrás, buscar. Eu não fiz nenhuma graduação, que na época não tinha graduação e não tem hoje. Na verdade, a graduação em Game Design, jogos analógicos, hoje até hoje não existe mais em Salvador. São jogos digitais. A gente na Unijorge, né, na UFBA,
mas não existia mais, porque a especialização voltada a game design da UNEB já tinha ido embora. Muito questão da questão pública, muito questão do patrocínio público, dos incentivos públicos não estarem mais presentes, da fase PESP não estar mais presente nessa época, não se tinha mais. Então foi muito empírico o meu conhecimento. Então eu não conhecia tanto, apesar de já estar atuando na área, eu não conhecia tanto. Então foi um risco que eu tomei, porque eu não sabia tanto. Foi um risco no momento tempo, porque eu criei um projeto numa área que eu nunca não tinha trabalhado com, foi a área de logística, a gestão da área de logística lá em seguida. Entrei com a gestão, que já tinha trabalhado um pouquinho. Logo em seguida, foi a área de logística, foi o maior projeto. A área de gestão foi um projeto menor. A logística foi um projeto que durou um semestre inteiro de aulas. Então, o professor utilizou somente a minha atividade gamificada durante o semestre inteiro. Foram 14 aulas, somente com a minha atividade gamificada. Então, sem ele não teria a aula para dar, primeiramente isso. Mas eu conheci muito o professor, também me ajudou nesse sentido de a gente se conhecer, ser amigos e ser bem próximos. E eu já acompanhar a história do professor há muito tempo. Por ser amigo da minha mãe, amigo da minha família, por ser modo. Isso facilitou bastante, porque ele ensinou bastante coisa da área dele e eu pude pegar toda a área dele, colocar na entidade gamificada. E esse é um case, o principal case que eu utilizo hoje para sempre. Porque foi um case que os alunos amaram, o professor amou, e na área dele, na área de logística, ainda não existe até hoje nenhum. Existem outros que são que fazem pequenas partes que o meu faz. A única diferença que o meu faz ainda, que eu quero botar no futuro, é ser online, porque os outros são online, mas faz pequenos pedaços que o meu não faz. O meu é totalmente online, mas não é né, ele é uma mescla de presencial com online. Porque quando eu te passar para online, ele não ficou. Eu peguei as cartas que ele fez um jogo de cartas, não, alguém de cartas, na verdade. Deixa eu organizar isso aí, para não confundir os termos. E uma tiragem gamificada utilizando cartas. E quando eu passei para online, peguei as cartas, peguei o material e coloquei em PDF. Então você lê o material todo, mas o material não está em virtual, não está automático. Você precisa ainda sortear de forma manual, precisa fazer algumas coisas de forma manual. Muito porque, tipo assim, eu te fazer isso, eu e ele, na verdade, te fazer isso, tipo assim, decretou pandemia, no dia seguinte, uma semana a gente vai fazer isso, uma semana. Então, era o que tinha para estar pronto para ele e para mim. Então, a gente fez o que estava bom para a gente e rodou e funcionou online. Mas eu vejo que, em comparação a outros que eu já vi, eu quero no futuro botar mesmo um pouquinho mais de know-how, um pouquinho mais de entendimento, uma versão toda online, toda online do jogo, da gamificação, que depois virou um jogo, na verdade. Que eu virei depois no final do jogo. Mas a atividade gamificada, tudo isso. Mas é isso. Isso aconteceu comigo também, né? Então, durante o primeiro semestre de 2020, eu fiz uma atividade também para o ensino superior, que era para o ensino de pensamento computacional. Então, que é né, uma disciplina, né, uma cadeira ali que a Unicinos, né, aqui do Rio Grande do Sul tem, que é para as pessoas desenvolver esse pensamento mais lógico, estruturado, analítico e etc. Daí eu criei um jogo lá que é o Gadgets DC, né, que está até disponível aí online, tem o link dele até do artigo que eu tive que produzir para a faculdade. E o que acontece é que nesse jogo a gente também a proposta era que fosse de maneira analógica para as turmas, porque essa atividade são feitas por turmas que não são da tecnologia, né? Então acaba pegando pessoas de variadas idades, por mais que sejam adultos, que não têm acesso à tecnologia, assim, não têm o costume de jogar jogos de videogame, né? Jogar jogos assim como tu entrou, né, na sala de aula e viu um jogo e teve esse espanto, esses alunos né, que fazem essa cadeira também teriam esse mesmo espanto. Mas o que acontece é que a gente desenvolveu a analógica e bem no meio da pandemia, quando entrou março, né? Então, porque era para começar a ser aplicada no início do semestre, ali, finalzinho de fevereiro, a gente teve que mudar para o digital. E nessa mudança eu tive que, como eu era programador antes, então eu já conhecia um pouco mais, mas mudei ali para o Tabletopia, né? Então a gente começou a criar a nossa versão digital, eu tive que aprender. Então, porque assim, todos os passos que eu daria lá na frente de fazer a parte gráfica do jogo, né? Antes eu estava fazendo de papelzinho ali, estava fazendo uma coisa mais simples, eu tive que puxar para poder fazer essa versão do Tabletopia e poder testar à distância, né?
porque o show não podia parar, né? Então, os professores ainda precisavam testar as atividades, os alunos precisavam aprender, então eu consegui, eu considero até que com êxito, assim, fazer essa atividade de maneira digital, só que ela tomava muito mais tempo, né? Porque as pessoas elas tinham que aprender a mexer na ferramenta, no Tabletopia, no caso, né? E também aprender o jogo, né? Mas no final foi um negócio também bem bacana, assim, acredito até como a tua própria atividade, né? Que a galera consegue aproveitar, mas como é uma mídia diferente, mudam algumas coisas, né? Do online pro físico. O que eu E um queria te perguntar. Então, na época, foi que eu já tinha criado, era essa versão. Então, tipo assim, eu tinha um semestre inteiro pronto no presencial, e fui rodando, aí agora eu tinha pegado, renovado ele, fazendo segunda edição, imprimido já, eu imprimi para entregar para o professor usar presencialmente, entreguei ele, só que a gente veio a pandemia. Então, a gente foi, tudo estava quase pronto, o PDF estava pronto, todo o PNJ, todo o material gráfico estava pronto, porque a gente imprimiu, entendeu? Então, a gente só fez subir tudo para online. Não, é uma. E é um desafio novo, né, dessa parte de transformar em online, assim. Mas uma das coisas que tu comentou, e até eu queria perguntar, assim, como é que foi a tua experiência, certo? Ou quais são os conhecimentos que uma pessoa que quer começar a fazer isso, certo? De gamificar, de também levar os jogos para dentro de faculdades, etc. Quais são os conhecimentos que essa pessoa precisa buscar, assim, né? Que quer viver de jogo fazendo isso? Tá. Primeira coisa que eu senti logo no início, e tipo assim, eu sabia bastante, eu já tinha empresa, tinha trabalhado na parte de empreendedorismo, na parte de marketing, diversas áreas. Mas conhecer a realidade da área de jogos, conhecer a área principalmente que era a minha realidade, que eu ia trabalhar mais com a área de educação, é totalmente diferente. Conhecer o network, conhecer pessoas faz diferença. Primeira dica, conheça todo mundo que faz jogos. Ah, você acha que não tem ninguém? Vai ter alguém. Não importa se você é um professor, não pode ser alguém no mesmo andar que você. Vai ter alguém que vai fazer. Então, conheça antes, eu conheço a comunidade, porque sim, tem pessoas que querem fazer trocas, que querem compartilhar. Foi daí que comecei a pensar melhor preços, pensar em conhecer mais gente, pensar em fazer projeto para outras empresas da área de jogos. Foi nesse sentido que eu comecei a conhecer quem fazia jogos e até essas pessoas me recomendarem para projetos delas. Então, eu tenho parceiros meus que, não posso falar oficialmente oficinúdicas aqui, que são mais parceiros meus, eu já fiz trabalho para eles, já fizeram trabalho para mim. Eles são parceiros amiguíssimos, como hoje eu ainda sou monitor e foi esse que me apresentaram diversos jogos analógicos modernos. Diversos jogos tabuleiros modernos foi que me apresentaram que eu conheci muito pouco. Na verdade, desde 2020 eu conheci muito pouco jogo no tabuleiro moderno. Conheci muitos jogos sérios, onde comecei minha trilhagem na área de jogos. Então, foi a primeira coisa, conheço toda essa comunidade, isso é o principal. Segunda coisa, é muito importante conhecer da sua comunidade, mas conheça do seu principal cliente. No meu caso, eu preciso dizer, ainda preciso conhecer bastante do meu principal cliente, que é o professor. É quando eu quero fazer mestrado na educação, e é o que eu quero fazer no próximo ano. Se tudo der certo, eu vou iniciar o mestrado em educação, para aprender cada vez mais sobre a área de educação. Porque eu vim da área de relações internacionais, mudei de área para a área de negócios, e aí eu fiz uma terceira mudança de área. Então, eu mudei 3 vezes de área. Então, tudo isso eu preciso muito ainda conhecer sobre a área de educação, que eu ainda quero aprender muito mais. Então, eu conheço sobre os clientes. Depois, conheço também sobre a área de negócios, área de marketing, área de vendas. Mas uma coisa importante, eu estou falando muita coisa, você precisa saber de muita coisa, né? Não precisa saber tudo isso. Você precisa ter um norte estratégico. O que é o norte estratégico da minha visão? Você precisa compreender cada uma das partes. Você precisa entender operacionalmente. Porque não, cada vez mais você vai ter que delegar funções, contratar assessores, contratar pessoas. Cada vez mais você vai ter que ter pessoas que vão te apoiar em alguns pontos. Claro que no início tem muita coisa para fazer de tudo. Então, eu vou dizer que não sei qual ponto ele tá, mas imagine ele tá na frente, porque ele tem franquia e tudo mais, não, mas não sei que ponto ele tá quanto tempo ele tá no coisa tanto. Mas no início, se tem ser marketing, se tem ser venda, se tem ser financeiro, se tem um pouquinho de tudo. Nesse início, atualmente, eu vou me sentir. Eu sou quem faz as artes, eu sou quem gerencia o Instagram, eu sou quem produz o podcast, eu sou quem edita o podcast. Mas todas as artes do podcast, quem faz sou eu.
todos os jogos que produz sou eu. Um evento online, como o seminário online de jogos de comunicação, eu não faço. Tem diversas coisas que diversas pessoas me ajudam. Mas, assim, a edição de vídeo, não sou eu que faço. Algumas coisas eu consigo terceirizar, mas, assim, 20% eu terceirizei já até agora. Os 80%, dizendo assim, eu faço ainda. E eu quero cada vez mais desaprender isso de mim. Quero botar com cada vez mais coisas para as pessoas, mas para isso eu preciso crescer financeiramente, sustentável, e essa é a maior dificuldade quando você está no início. Cenário de jogo. Ser sustentável é complicado. Eu acho um dos desafios para se ter quando se quer iniciar nessa área. Realmente, isso aí é uma coisa que tem que vir com bastante planejamento, né? Então, por isso que quando a gente está falando de serviços, ter um grande cliente ou ter um cliente recorrente é uma coisa que dá uma segurança, dá uma base para que tu possa crescer cada vez mais, mas a gente não pode ter todos os ovos dentro da mesma cesta, né? Então, como a gente fala. Então, eu estava até ouvindo esses tempos um podcast em que falava que a pessoa que está falando no podcast preferia ter 10 clientes pagando 100 mil reais do que ter 3 clientes pagando 1 milhão cada, né? Porque se ele perdesse um desses clientes, ele teria um impacto muito grande na empresa dele. Então, tu ter essa diversificação é importante e a parte de vendas, a parte de marketing vai te ajudar. No início, tu vai ter que, né, fazer esse malabarismo aí de fazer um pouquinho de cada coisa. Mas isso passa, né? Então tudo na vida passa, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas passam, né? Mas é bom a gente ter esse foco no nosso plano, né? Então a gente definir um plano e seguir esse plano sem parar, porque quando a gente tá falando da área de jogos, a gente tá falando uma coisa de longo prazo, né? Então, porque é um mercado que tá se desenvolvendo, um mercado que tá crescendo muito, então eu sempre bato nessa tecla de se tu quer viver de jogo, tu não vai pegar, fazer um investimento e em um ano tu vai estar milionário, né? Tu vai ter que fazer um negócio para criar a cultura que vai estar lá. Quando esse mercado tiver maior, com a ajuda de todo mundo participando, né, com vocês na parte de gamificação, com as editoras, com os lojistas, os clientes, mais pessoas conhecendo, quando esse mercado tiver maior, se tu que tá lá já há vários anos fazendo isso, tu vai ser uma referência, né? Porque hoje a gente, até dentro da Lens mesmo a gente fala isso, né? Que a Lens, ela não é uma referência porque a gente é o melhor do mercado. A gente é uma referência porque a gente tá há muito tempo no mercado, sabe? Então a gente tá ali a gente teve mais horas para fazer aquilo que a pessoa tá começando. Hoje, se começa uma nova franquia, tipo, ele não vai ter tanto conhecimento produzido quanto a gente já fez manual, fez coisa, mas não é porque ele não sabe ou coisa assim, mas é porque ele vai ter que ir lá e começar a escrever do mesmo jeito que a gente já passou por isso, né? Então é uma questão mais de tu ter essa consistência, né? Essa constância e não desistir na primeira adversidade, né? Então o início de todo empreendedor é assim, mas depois passa. Uma das coisas que eu queria te perguntar é sobre a parte do que tu comentou ali do seminário online de jogos, né? Então, como é que funciona isso? Conta aí para quem não conhece ainda e quer participar, quando é que vai ser? Assim, conta aí um pouco para nós sobre isso. Tá. O seminário online de jogos surgiu de uma ideia do meu sócio, a gente fazia congresso na área de criação, na área de criação e fazer congresso baiano de criação, animação na cidade, o Sebral, e fazia diversos eventos presenciais e online. Também fazia fez o seminário online de podcast, que a área dele era dele, que é uma das áreas que ele trabalha, além de criação, e de diversas outras áreas que esse pessoal trabalha. Ele já tinha esses eventos, e eu adorava esses eventos, eu participei de vários desses eventos. E eu era muito amigo dele. E eu disse, preciso trazer esse evento para a área de jogos. Eu quero ter esse evento na área de jogos. E eu ficava só no desejo, só na idealização. E aí eu disse, tá, em 2020 eu vou fazer esse evento acontecer. Aí no início de 2020 comecei a iniciar, a pensar, elaborar, conversar com algumas pessoas parceiras, começar a convidar pessoas já. Então, em fevereiro já tinha alguns dos palestrantes confirmados já. Só que em março veio a pandemia. Com março, pandemia, eu tive que tomar várias decisões muito abruptas, muito rápidas, porque lançou uma suposição de diversos eventos online, começou todo mundo criar versões online, começou a quarentena. Então, tipo assim, eu tive que pensar assim, eu preciso adiantar para ser o primeiro, para não ter outros. Eu preciso adiantar para poder fechar todos os palestrantes antes.
eu preciso jantar para poder jogar divulgação quanto antes possível, eu preciso jantar, eu precisava adiantar tudo. Em um mês eu tive que fechar palestrante, eu tive que fechar parceiro, eu tive que fechar apoiadores. Em um mês eu tive que começar a divulgação. Em mais ou menos um mês eu fechei tudo. Em maio eu abri a divulgação. Em finalzinho de abril eu abri a divulgação. Maio inteiro foi a divulgação. Junho foi o primeiro evento. E sinceramente, eu não imaginava tanta gente. Eu não imaginava que teria 1.098 inscritos. Eu não imaginava nem perto disso, pra ser sincero. Eu não imaginava nem perto disso que teria tanta gente aceitando ser palestrante tão grande. Eu achei que ia ter muitos caras palestrantes. Claro, eu tive muita dificuldade. Tem muita gente boa que eu não pude chamar e eu não conhecia. Tem muita gente boa no Brasil que eu não, nem conhecia, nem sabia quem era. E esse ano foi muito bom na participação online, porque a quantidade que eu conheci do network, porque eu conheci o network do Brasil, do Salvador, na verdade. Eu conheci o network do Brasil inteiro. Eu conheci pessoas do norte ao sul do Brasil que eu não conhecia, não fazia nem ideia de que elas existiam. Então já existe a pandemia. Claro, tem diversas coisas muito ruins na pandemia. Muito drástica a pandemia para todo mundo. Mas isso passou a pandemia. Essa forma de estar online, estar presente, conhecer esse mundo online, fez eu possibilitar estar em contato com pessoas do Brasil inteiro na área de jogos. E eu me encantar por isso, cada vez mais. Então, o seminário, sim, foi um evento com 11 palestrantes, 5 dias, com 11 palestras no total. E aí foi um evento magnífico, gigantesco. Foi o maior evento online, né, da minha empresa em si. Eu já fiz outros eventos mais de trabalhando para outras pessoas, não para a minha empresa. E esse foi uma das maiores realizações que eu fiz em 2020. Então, eu fui muito feliz, muito orgulhoso, e que deu mais certo nesse sentido também. E que me segurou as minhas contas também. Ser bem sincero com você, Franco. Sem ele, eu teria um baque muito maior. Eu que pude você estar pensar cada vez mais e até criar o segundo no próximo ano. Eu não posso dizer a data do segundo, no próximo ainda, não, mas vai ser em julho de 2021. E aí, o que eu posso dizer é que vai abordar tanto a parte educacional como a parte corporativa. A gente vai ter essas duas áreas e dois setores diferentes. E aí eu tenho as informações mais na frente que eu posso contar. Aos poucos pode ir. E aí, enquanto isso, pode seguir o Instagram SOJG _educacional e também pode seguir o SOJG _corporativo. São dois Instagrams que vão divulgar o evento online como um todo. Massa, massa. Não é, eu tô seguindo lá já e assim, queria dar parabéns também. Eu vi a divulgação do primeiro seminário online de jogos. Eu acho que foi no Instagram, eu acho que foi aí que eu conheci também a Necto. E eu queria. E eu vi algumas das palestras, não consegui assistir todas, né? Em função de que eu acho que eu acabei sendo impactado bem em cima da hora, assim, né? Tipo, já estava muito perto das palestras, mas a gente já está se preparando aí também pro próximo. Queria, né, recomendar até para que participe, porque tem bastante gente boa, tem bastante troca de conhecimento, bate-papos bem legais, né? Então é um evento que vale a pena para quem está pensando nessa área de serviços, aí seguir nessa área de gamificação, tanto para a parte de educação quanto para a parte de corporativa, né? Eu acho que vale a pena mesmo dar uma conhecida. Jorge, eu queria, gente, já pra gente né, ir se encaminhando pro nosso final, queria saber assim, quais são as últimas palavras assim que tu deixaria para essas pessoas que querem trabalhar, né, com jogos aí dentro da parte educacional ou até mesmo dentro da parte de universidades, como tu faz, né? Quem está querendo viver de jogo nessa área, quais seriam aí as tuas palavras finais aí? Primeira coisa, como o Yuri falou, todo mundo vai falar, persista. Eu já pensei milhões de vezes em desistir. Não vou mentir aqui. Eu já pensei milhões de vezes em desistir, sair da área e mudar da área. Porque muitas vezes, se você achar que não vai dar dinheiro, que não vai dar certo, que você vai ter que mudar a estratégia milhões de vezes, mas, principalmente, persista. Se você faz sentir você, se faz sentir, se bate o coração e tem propósito, siga. Foi muito que bateu essa tecla 2020, bateu na tecla 2019. Porque eu não vou mentir, esse início foi difícil para mim e está sendo difícil até agora. O baque da pandemia não foi fácil e era uma coisa que eu não esperava nunca. Então eu estava começando a engrenar até alguma coisa, quando veio o baque eu pensei milhões vezes em desistir.
Foi cansativo, foi estressante, foi diversas complicações, tive, mas valeu a pena. Hoje eu vejo finalzinho de 2020, com diversas conjunturas com meu psicólogo, com diversas brigas com minha família, as pessoas, mas brigas boas para entender cada vez mais como é a dimensão. Eu vejo que valeu a pena tudo isso. E eu não me vejo saindo da área de jogos. Eu me vejo remodelando a minha empresa, que é o que eu pretendo em 2020, remodelando cada vez mais para poder me remodelar, porque a gente vive disso. A gente vive da mudança, da presença, mudança constante, a transformação, quanto da gente, quanto das pessoas que a gente está envolvendo. E o jogo faz muito isso. Então, duas coisas, persista e transformar pessoas. Porque nesse intuito você vai fazer. O jogo faz isso, você transforma pessoas. Como o jogo me transformou e transformou a vida de Willy e diversas pessoas que tem diversos locais no Brasil inteiro. Eu não sei se estou falando sobre uma pronúncia errada ou certa. Sim, não, mas é isso mesmo, né? Eu queria então reforçar mais uma vez isso para você que está pensando também, né, em começar. Uma das boas frases assim que eu ouvi nesses últimos tempos é que sempre vai passar pelo medo, né? A gente sempre vai ter isso, é um negócio de risco, né? Então, mas né, o risco está ligado também a um retorno, né? Então, quanto menos risco, né, menos retorno, mas o que acontece um dos palestrantes que eu tava vendo online, ele disse assim, cara, se tu tá cagado de medo, bota uma fralda e vai, sabe? Mas não para. Tipo assim, não deixa o medo te parar, porque ficar parado é a pior coisa que tu pode fazer, né? Imagina quando a pandemia, eu também vi uma outra formação que o cara falava, imagina que a pandemia é o Titanic afundando, tu ia ficar parado lá, correndo de um lado pro outro, o que vai acontecer? Tu só vai afundar junto, entendeu? Então tu precisa ter inteligência emocional suficiente para poder se controlar, se acalmar e pensar assim, o que eu vou fazer agora? Ok, estou nessa situação, mas o que eu vou fazer para sair dela, né? Então, para redesenhar um plano novo, né? Porque todas aquelas nossas previsões de 3 anos, de 5 anos, de 1 ano, né? Na pandemia foi tudo água abaixo, a gente teve que se reinventar. E que bom que surgiu o seminário online de jogos, né? Surgiram outras iniciativas, até o próprio Vivendo de Jogo, né? Também surgiu nessa mesma função. Mas eu queria agradecer então, Jorge, a tua participação aqui na nossa conversa. Queria, né, reforçar mais uma vez, então não deixe de seguir as redes sociais aqui da Necto, que está na descrição desse episódio. E também a gente não deixa de, né, compartilhar, também comentar aí qual foi a parte mais bacana e mais inspiradora dessa nossa conversa. Então, até a próxima, pessoal!